Hoje eu vim falar dessa moça, Daniela Bevilacqua, que escreveu um artigo para a Universidade de Londres, SOAS. O título do artigo é Deixem os Sadhus Falarem. Ela fez uma pesquisa de campo entre 2015 a 2017 e peregrinando junto com esses homens sagrados chamados sadhus que praticam o Hatha Yoga. E ela ficou esse tempo andando com essa turma, com diferentes grupos. Acontece que esses homens sagrados são peregrinos e praticam as suas práticas espirituais, chamadas práticas ascetas ou ascetismo, e ela se infiltrou e conviveu, participou de festivais em que havia encontro desses diferentes grupos religiosos, e eles praticavam o Hatha Yoga. E a pergunta dela foi tentando saber o que cada um achava que era o Hatha Yoga, o que cada um praticava como práticas corporais, e qual era a meta, qual era a intenção, onde queriam chegar. E as respostas variavam. Alguns grupos diziam que a meta eram poderes, adquirir poderes paranormais, poderes especiais, poderes perfeitos. E outra meta seria a libertação. Em geral, há uma conexão com a divindade, com esses grupos, e alguns grupos viam as posições corporais apenas como posições iniciantes para pessoas que estavam começando. Até que uma posição fosse dominada, ela comenta numa parte do seu artigo que uma posição para ser totalmente dominada, chegar à sua perfeição, você deve ficar no mínimo 3 horas na posição. E depois disso você pode fazer menos tempo. Outras linhas viam a meditação, as práticas de celibato como mais importantes. E muitos viam como uma prática pessoal, no sentido que é uma pesquisa sua entre você e seu corpo. E essas posições funcionam como experimento para ganhar tanto força quanto saúde e para ajudar em um processo de meditação que seria mais interessante. Um pouco dessa prática das posições vem também de uma prática chamada tapasya, ou tapas, que é uma superação, algo que tem a ver com fogo, algo que tem a ver com uma entrega. E essas práticas de superação, de tapasya, envolvem ser enterrado, por exemplo, que a gente entende como algo exótico e esquisito, mas a pessoa é enterrada por algumas horas, durante alguns meses, por dia, e essa é a prática de superação e entender o corpo de outra maneira, experimentar junto com a respiração e meditação, estados de libertação. Outro é se meditar envolto por fogo e levar o corpo a esses experimentos que a gente julgaria como extremos. Mas para eles fazem parte, esses grupos diferentes fazem parte desse tapas, ou tapasya, e que tem uma relação próxima com o Hatha Yoga. Então ela traz que esses grupos diferentes têm ideias diferentes, e são, de certa forma, praticantes de yoga vivos hoje. Diferente de um yoga institucionalizado, esses têm uma troca, trocam entre si, mudam pequenas coisas dentro do grupo. O que dá para entender é que o yoga não segue uma linha única, e sim uma comunicação e uma experimentação que acontece de forma viva. E acontecendo no corpo do praticante. Dizem também que essas práticas que a gente conhece hoje como posições corporais vieram mais tarde, depois de 1000 anos de Cristo. Antes disso eram vistas, as posições eram relatadas em literatura e desenhadas mais como posições sentadas, para meditação, para austeridade, e muitos dos praticantes um dos primeiros passos é não ter relações sexuais. Então é algo que parece muito estranho para a gente, hoje fazendo a aula com mais posições e com menos meditação, mas tudo bem, pois a prática de yoga ela se transforma e ela vai de acordo com a população que a pede. Eu posso dizer que hoje a prática de yoga, pelo menos aqui no estúdio, no Yantra Yoga, é também visada para a libertação.
Libertação para a gente pensar de forma mais aberta, para experimentar o corpo de forma mais aberta, para ter debates também mais abertos e poder relaxar, que é um dos grandes desafios para hoje, né? Eu costumo dizer que se você responder a pergunta, como você está hoje? Ah, eu estou super relaxado, estou super tranquilo. É comum as pessoas estranharem. A resposta mais usual é, estou na correria, estou cansado, estressado. Então, relaxamento é uma forma de liberdade para um corpo cansado, estressado e muito cobrado. Então, relaxar entra nesse aspecto da liberdade que o yoga pode oferecer. E é isso aí. Daqui a pouco tem mais.